Olá galera, aulinha de química da semana. Então, nós já vimos aí as funções inorgânicas, ok? Ácidos, bases, óxidos e sais. E vimos uma reação bem importante que envolve esses caras, que é a reação de neutralização, né? Vimos também a formação de ácidos. E hoje a gente vai discutir aqui algumas reações que são importantes na química que a gente ainda não viu, né? O que a gente discutiu de maneira muito especial. Então a gente vai dedicar uma aula só para isso. Então vamos lá. Primeiro tipo de reação que a gente vai ver aqui é o que a gente chama de oxidação. O que é isso? Aqui a gente vai considerar o seguinte: quando você coloca um metal em presença do oxigênio, o que vai formar? Vão formar-se óxidos, ok? Então, daí o nome, oxidação, formação de um óxido. Quando um metal está em presença de oxigênio, forma-se um óxido. E aqui eu coloquei dois exemplos, né, que estão no cotidiano. Primeiro, quando o ferro reage com o oxigênio. Então, o ferro tem uma afinidade química muito grande com o oxigênio. Então, sempre que ele puder e ele tiver um oxigênio disponível, ele vai fazer conexão com ele e vai formar um óxido. Então, aqui isso explica por que é que nós não achamos o ferro puro na natureza. Você não acha o ferro isolado, só Fe. Você vai achar ele na forma de minério de ferro, que é a junção do ferro com o oxigênio. Daí, se você quiser tirar o ferro para produzir alguma coisa, né, aço, ou que a gente chama de liga de ferro fundido, você vai ter que gastar bastante energia e arrancar esse oxigênio daqui. E claro, para você fazer isso, você precisa de uma usina siderúrgica, né, e bastante energia envolvida no processo. Bom, a ferrugem também é explicada por essa lógica, quando o ferro que foi produzido, né, arrancando o oxigênio, encontra o oxigênio de novo, pegou um bombril lá, uma palha de aço, deixou ela exposta ao ar, que é rico em oxigênio, o que vai acontecer? O ferro que está lá vai começar a reagir com o oxigênio e vai formar ferrugem. O que é ferrugem? É um óxido de ferro. Só que tem uma coisa, né? Esse óxido de ferro que se forma na ferrugem é um óxido poroso e que não forma uma superfície muito aderente, não. Então é fácil ser removido. Por isso que a ferrugem, quando ataca aqui algum componente que tenha ferro, né, uma janela, um portão, alguma coisa assim, ele vai descascando a estrutura, né, vai formando uma estrutura que vai deteriorando com o tempo, ok? Já que isso não é um óxido muito estável, que forma uma superfície muito aderente. Já o alumínio oxida, só que olha que interessante, quando se forma o óxido de alumínio, esse óxido já é aderente, então ele é uma película mais resistente que se forma ali na superfície do objeto. Então, quando o alumínio oxida, ele na verdade forma uma película protetora que impede que o objeto continue oxidando. Por isso que o alumínio, né, você pega uma latinha de alumínio, uma panela de alumínio, ela não fica feia como uma de ferro ao longo do tempo. Porque a película de óxido de alumínio que se forma protege a parte do alumínio que está dentro de continuar oxidando. Então, a própria oxidação protege de mais oxidação. Diferente daqui do óxido de ferro, né, que não é um óxido muito aderente, não forma uma película protetora, já que é bem poroso, bem fácil de ser removido. Ok? Bom, outro tipo de reação que a gente tem que conhecer: combustão. Então, aqui a gente vai lidar especificamente com a combustão de combustíveis fósseis. O que é isso? São os combustíveis que vêm do petróleo, certo? Então, combustíveis que têm carbono e hidrogênio na sua composição. Pode ter também oxigênio, algumas outras coisas, mas basicamente carbono e hidrogênio. O que acontece quando você queima esses caras, né? Primeiro, o que é queimar? Fazer esses caras reagirem com o oxigênio. Só que a gente consegue prever o que vai se formar aqui. Vai se formar CO2, que a gente já discutiu, né, que é um vilão aqui por causa do efeito estufa. A gente não quer uma concentração muito alta desse cara na atmosfera. Naturalmente ele vai estar lá, porque até nós respirando emitimos CO2, mas nós não queremos uma quantidade muito elevada. Bom, então vai se formar CO2 e também água. Isso no que a gente chama de queima completa, que é quando você tem muito oxigênio disponível. Então, tem bastante oxigênio disponível para fazer a queima, você vai formar CO2 e água, ok? Coloquei como exemplo aqui o gás metano. Inclusive esse gás aqui, ó, as vacas geram, né, no seu processo digestivo.
é um gás, inclusive, nocivo também, porque ele causa também efeito estufa, ok? Então, o metano, CH4, é um gás nocivo. Bom, mas ele é combustível. Se ele for queimado, ele reage com oxigênio e forma, como a gente viu, na queima completa, CO2 e água, ok? Bom, tem uma outra possibilidade, que é quando você não tem tanto oxigênio assim disponível. Então, se a atmosfera daquele local ou daquele sistema de reação ali não é muito rica em oxigênio, não vai dar para formar CO2. Uai, então vai formar o quê? CO, um oxigênio a menos, né? Já que você tem menos oxigênio, você não vai formar CO2, você vai formar CO. E a água continua sendo formada. Qual que é a questão aqui, né? A queima incompleta, ela também é perigosa. Pelo seguinte, este cara, CO, tá doido para virar CO2. Ou seja, ele tá doido para arrumar um oxigênio, para se ligar com ele e formar uma molécula de CO2. E aí imagina se você inala esse cara, CO. Ele está louco para achar um oxigênio. Ele vai tirar esse oxigênio de onde? Você já sabe, né? Então, você vai morrer asfixiado se você inalar CO. É um gás venenoso nesse sentido, ok? Mas ele só se forma na queima incompleta, beleza? Bom, um outro tipo de reação importante, já que nós estudamos os ácidos, é o que acontece quando eu derramo um ácido, principalmente ácido forte, sobre metais de transição. Nossa senhora, mas o que é metal de transição mesmo? Fácil. Lembra que na tabela periódica a gente tem as famílias A, 1A, 2A, aí pula um monte de elementos, vai lá, 3A, 4A, 5A. Esses elementos que ficam ali no meio são os elementos de transição. E ali tem muitos metais, né? Basicamente é só metal ali. Então esses elementos a gente chama de metais de transição. Então as famílias B da tabela ficam ali no meio. Como exemplo, a gente tem o ferro, o zinco, o chumbo, etc. Tá, mas o que acontece se eu jogar um ácido nesses caras? Bom, vai ocorrer a corrosão desses caras. Por quê? Forma-se um sal, que geralmente é solúvel em água, ou seja, a água pode lavar, e gás hidrogênio. Então eu coloquei como exemplo o zinco, olha só. Zinco mais ácido clorídrico, que é um ácido forte, vai formar esse cara, que é o cloreto de zinco, e perceba, ele é aquoso. Então significa que ele pode ser dissolvido na água. Como o ácido já tem água, né, na sua formulação, o que vai acontecer? Ele vai começar a lavar esse sal formado, então vai arrancar o metal da estrutura, vai corroer a estrutura, vai fazer um buraco ali na chapa ou no objeto de metal. E vai se formar hidrogênio aqui como um outro produto da reação, ok? Então, isso aqui explica a corrosão por ação de ácidos fortes em alguns metais. Beleza? Outro processo interessantíssimo é o que a gente chama de fermentação, que pode ser de dois tipos: fermentação biológica e fermentação química. Para a gente fazer a fermentação biológica, a gente vai precisar da ação de um micro-organismo, daí vem um nome, né? Tem uma junção aqui da química com a biologia. Então, que micro-organismos são esses? São fungos, que a gente também chama de leveduras. Então, a gente precisa desses fungos no fermento. Então, quando tu compra lá o fermento biológico, ele vem com os fungos lá dentro. Uai, mas pode comer esse negócio? Pode. Não vai te matar, não. Mas aí, como é que acontece a fermentação biológica? Você vai pegar o açúcar do alimento, e aqui um parênteses, né? Quando a gente fala açúcar na química, a gente não está falando só de açúcar da cana-de-açúcar, não é só a sacarose. Açúcar é, na verdade, o que a gente chama de carboidrato, que é uma substância que contém carbono, hidrogênio e oxigênio. Aí a gente tem açúcares mais simples, né? Por exemplo, que você encontra em menor tamanho de molécula, né? Você tem a glicose, a sacarose, tem o açúcar do leite, que é a lactose, né? E enfim, esses carboidratos são açúcares. E o que acontece? Os fungos conseguem comer, óbvio, essas substâncias, né, que estão no leite, que estão na massa, que veio do trigo, né, o carboidrato que veio do grão, e no processo de digestão eles liberam CO2 e no meio do caminho também libera álcool. Mas no caso da fabricação de pães, o que te interessa é a liberação de CO2. Por quê? CO2 é um gás. Quando ele é formado no meio da massa, ele vai fazer o que com a massa? Vai inflar a massa. Aí a massa vai crescer. Ah, tá, é só para o pão ficar maior? Não,
porque além da massa crescer, ela fica mais leve, né? Porque você vai deixar espaço das bolhas de CO2 ali para ser preenchido com ar. Então o pão vai ficar mais macio, né? Como a gente diz, mais leve. Então além dele crescer, a massa não fica aquele negócio solado, né? Parecendo uma pedra que você joga na parede. Tá. E além disso se forma álcool. Só que dependendo da quantidade de álcool, você pode usar isso na produção de bebidas. Então o que vai diferenciar, né? A quantidade de álcool formada e o grão que você vai usar como fonte de açúcar, como fonte de carboidrato. Então aí você pode fazer as bebidas fermentadas, né? As mais famosas aí, cerveja, vodka, rum, gin. Então todas essas bebidas são feitas usando fungos ou leveduras. E o que diferencia uma da outra, né? A origem do carboidrato. Então a cerveja usa o malte, né? Um tipo específico ali de grãos, que é um tipo de cereal, parente do trigo. A vodka já usa o trigo mesmo. O rum usa alguns cereais, também parentes do trigo ali, milho, e você armazena isso em barris, né? Feito de carvalho, para tirar um pouco até o gosto da essência da madeira. E cada carboidrato diferente gera um álcool com um gostinho diferente. Então daí que vem os gostos das bebidas e, claro, a concentração de álcool que você vai colocar em cada uma, ok? Então, tudo isso só é possível pela fermentação biológica. Então você usa um fungo, o fungo come o açúcar ou o carboidrato. No meio do processo ele libera tanto CO2 quanto álcool. E aí, CO2 vai te interessar na produção de pães, álcool na produção de bebidas. Bom, mas e a fermentação química? Qual que é a diferença? Simples. A fermentação química não precisa de um agente biológico, não precisa do fungo. Então, você não consegue fazer bebidas com ela, mas consegue fazer pães. Como é que funciona a fermentação química, né? O que é o fermento químico que você compra aí no supermercado? É aquele famoso pó royal, né? Vou fazer uma propaganda aqui. Então, esse cara é o bicarbonato de sódio. Então, o que acontece quando o bicarbonato de sódio é aquecido? Acontece a decomposição dele. Então, a decomposição do bicarbonato de sódio gera, adivinha? CO2, que é o que faz a massa crescer. O bolo crescer, o pão crescer. No meio do processo também gera-se água e carbonato de sódio, que são subprodutos que não têm tanta relevância assim no crescimento da massa. A água, né? Simplesmente água. E carbonato de sódio é um sal. Talvez dê um gostinho um pouquinho salgado ali na massa, mas o que interessa mesmo é o CO2, que vai fazer o bolo, a massa crescer. E veja, por que você tem que assar numa certa temperatura, né? Exatamente para ativar essa decomposição e a massa começar a crescer. Okay? Inclusive, por isso que você não pode ficar abrindo o forno, né? Depois de pouco tempo que o bolo está lá assando, senão ele murcha todo, porque você vai interromper a reação e talvez ela não continue com tanta intensidade quando você fechar a porta de novo. Você perdeu ali aquele ar quente, né, que estava rodeando a massa e que estava ajudando a decomposição do bicarbonato de sódio. Então essa é a diferença. A fermentação química também gera CO2, só que sem ação de um agente biológico. Você precisa só de temperatura e do bicarbonato de sódio, que é o fermento químico, ok? Bom, então vou deixar aí as questões para a gente discutir, para vocês fazerem e até a próxima.